Graça e paz, boa tarde. Deus abençoe a todos. O Evangelho de Lucas é o capítulo 11, no primeiro versículo. Ele declara que, em uma ocasião, num determinado lugar, ele usa esses termos, Jesus estava orando. E quando Jesus terminou a oração, um dos discípulos foi até Jesus e pediu: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João é o João Batista, ensinou os discípulos dele. Isso é bastante interessante, isso é muito importante. É, a partir de agora, nós vamos desenvolver esse tema de oração, dedicar assim um pouco mais de tempo e usar um pouco mais de material. Quando propusemos, quando a falar sobre espiritualidade, é claro que oração envolve. Oração é o coração da espiritualidade cristã. Nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades. E é com uma certa satisfação que percebemos que os discípulos de Jesus também enfrentavam muitas dificuldades. Não só os de Jesus, mas também os de João Batista. Naqueles dias, o discípulo orava igual o mestre. Na tradição, judaica, os rabinos, a formação do discípulo, a formação do, da pessoa que está se preparando para para ser rabino, para o ministério dos judeus lá, ela envolve não só transmitir o conhecimento, mas também transmitir praticamente tudo da vida. O seu objetivo não é só preparar ou moldar a mente da pessoa, é também o coração, o espírito. Então, o modo de orar dos mestres, ele é invariavelmente transmitindo transmitido para os discípulos. O discípulo ele não só expressava o conhecimento, o modo de interpretar ou o modo de agir do seu mestre, mas também na vida dele ele procurava incorporar o mesmo espírito, o mesmo caráter, a mesma dedicação, a mesma intensidade. Isso significava entregar tudo de si. O mestre entregava aos discípulos tudo que ele era capaz de transmitir, na esperança, na expectativa de que os discípulos se dispusessem a assimilar tudo aquilo que eles precisavam, até que chegasse o momento em que eles estavam livres para seguirem os seus próprios caminhos. Uma tragédia no judaísmo daquele período é que muitos discípulos se contentaram em ser sempre discípulos, não desenvolveram plenamente a sua espiritualidade. Mas os problemas dos judeus são problemas dos judeus e das tradições judaicas. Nós nada, absolutamente nada, temos contra eles. Nós vemos no meio cristão também uma tentativa de transmitir os modelos de oração. Via de regra, você vai numa igreja e a igreja ora como o pastor ora, né? Por imitação ou por assimilação. Isso é certo, isso é certo. Eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra isso. Você segue o modelo que você julgar mais conveniente para você. Eu, pessoalmente, tenho o meu método. Eu acabei desenvolvendo o meu método, o meu jeito de orar, tá? Basicamente é oração dirigida, ou se no caso da meditação, é meditação dirigida ou direcionada, tudo tem um porquê, um propósito, um objetivo, um tempo. Isso eu aprendi ao longo dos anos e sofrendo, observando, aprendendo, experimentando. Algumas coisas minha mente rejeitou, o meu corpo não suportou certas coisas, nem a minha mente também, uma espécie de repúdio natural a certas práticas, a certas coisas. E eu fui construindo o meu método, o meu jeitão, por assim dizer. E eu acredito que nada impede que as pessoas, cada uma, desenvolva por si o seu próprio jeito, a sua própria maneira. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, a intensidade com que Cristo orava foi algo que impressionou os seus discípulos. E a intensidade com que ele viveu, a intensidade com que ele vive, a intensidade com que ele se dedicou a Deus. A pregação de Cristo fascinava.
A oração de Cristo fascinava. O que Cristo fazia chamava a atenção e atraía as pessoas, atraía as multidões. Por isso a Bíblia declara aqui, eu estou de volta aqui no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, Jesus, quando fala do modo de orar, ele coloca aqui também algumas atitudes, né? Ele diz: "E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão." A vida de oração não é um concurso de oratória. A vida de oração não pode se tornar aí uma espécie de exibicionismo ou de malabarismo com as palavras. Pelo menos no que diz respeito à oração do indivíduo para com Deus, Jesus é bastante claro. Nós não devemos agir como agiam os hipócritas, buscando chamar atenção para si e não para Deus. A atitude, o modo de orar. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Algumas pessoas têm o privilégio de ter nas suas casas um quarto ou uma biblioteca ou um escritório, né? Algo voltado exclusivamente para a oração. Entretanto, acredito eu que boa parte do povo a quem Jesus se dirigiu não tinha condições. Alguns talvez, mas a maioria, como nós hoje, a maioria de nós hoje não tem um lugar específico para oração em casa, né? Ou não tem em sua casa o tempo necessário ou suficiente para uma dedicação intensa à oração. Para isso estão aí as igrejas. Estranhamente, a maioria delas fica fechada quase que todo o dia. E alguns, quando vão orar, vão para lugares estranhos, bastante estranhos. Mas também não é esse o nosso objetivo, tratar disso agora. Não agora. Futuramente vamos entrar no tema aí, tá? E Jesus fala dessa oração silenciosa, dessa oração em segredo, em segredo. Deus conhece não só as nossas palavras, né? Ele conhece o nosso espírito, a nossa alma, de onde tem origem as nossas palavras, as nossas emoções, os nossos sentimentos, filtrados pela nossa consciência, administrados pelo vocabulário que cada um conquistou ao longo da vida. Então Deus conhece não só as palavras que nós proferimos, Ele conhece o que nos motiva a falar daquela maneira. Quando Jesus ataca os hipócritas, ele ataca a hipocrisia e condena o exibicionismo público, ele está dizendo da necessidade de uma atitude de profunda sinceridade diante de Deus, o que envolve, em diversas ocasiões, a fazer com que a pessoa decida orar em silêncio. Entre os evangélicos não é muito comum o silêncio na oração. Alguns acreditam que falando as coisas fluem da melhor maneira do que orar mentalmente, orar de forma silenciosa. Na verdade, não. A diferença significativa em termos de concentração no que diz respeito a você orar pronunciando ou orar mentalmente é quase nenhuma, é o som, porque você precisa articular as suas palavras quando está falando. E quando está orando silenciosamente, você precisa articular e coordenar também os seus pensamentos. Um é válido, o outro também é igualmente válido. Mas há momentos e há orações que nós mantemos exclusivamente entre Deus e nós. Esse é um jeito de orar que eu considero que precisa ser resgatado. Ninguém precisa ouvir certas palavras, certas confissões ou determinadas aflições, tá? Algumas coisas devem ser mantidas entre o Todo-Poderoso e aquele que ora. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Isso aqui é concernente à
a petição, né? Parece que os cultos pagãos daquela época envolviam repetir indefinidamente os pedidos que a pessoa tinha, né? Então, repetia incansavelmente as mesmas petições. Ele diz: pois imagino que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peçais. Então, se Deus sabe, por que nós precisamos pedir? Né? Essa é a pergunta que alguém pode fazer. Quando nós olharmos em Gênesis mais detalhadamente, né, nas orações e no que diz respeito à petição, a Bíblia declara que Deus, após criar o homem, após criar Adão, após atribuir responsabilidades para Adão, antes que Adão experimentasse a solidão, Deus declarou que não era bom que o homem ficasse só. Então, antes de Adão sentir solidão, Deus preparou para ele uma mulher, uma esposa. Né? A criação do homem é o auge da criação. A mulher é o auge do auge. Com a mulher, com a esposa, o homem torna-se perfeito. Né? Perfeito no sentido de capaz, o homem e mulher, de dar continuidade à criação divina, não só no que diz respeito à administração, ao governo do mundo criado, mas ao ato de procriar. Né? A humanidade continuaria a humanidade por conta do ato da procriação. Né? O ato da procriação. Está aí Deus respondendo uma oração por companhia, por ajuda para evitar a solidão, que via de regra acomete a vida de muitas pessoas. Então, a vida de oração, a vida de comunhão com Deus, ela é tanto do indivíduo quanto do casal, tanto quanto da família. Então, nós aprendemos a orar, nós, o casal e a família. Nem todos têm esse privilégio de, às vezes é só o homem ou só a mulher, às vezes é só os filhos ou só os pais, mas alguns têm o privilégio, um momento de suas vidas em que toda a família pode se reunir numa oração comum, oração comunitária ao Deus Todo-Poderoso. A oração abrange tudo isso. Não só o eu, mas o nós e o todos diante de Deus. Eu falei que aprendi por conta própria, não necessariamente sozinho, tá? Não necessariamente sozinho. Isso seria muita pretensão da minha parte ou de quem quer que seja. Nós aprendemos com a Bíblia, nós aprendemos com aqueles que oram e eu também procurei material. E eu tenho um compromisso, muito embora falando muitas vezes de memória, mas nunca de improviso, tá? Usar a memória é uma coisa, improvisar é outra completamente diferente, tá? O Marco Antônio, para improvisar, ele precisa de uns 15, 20 dias para fazer um improviso. Então, eu não improviso. O que eu estou falando, muitas coisas são de memórias. Em algumas ocasiões, quando o tema exige muito, eu prefiro ler, usar uma referência e ler e dar a fonte do que me atrever a expressar uma espécie de opinião. Então, o que eu li, o que eu aprendi, né, o que eu conferi na minha mente, na minha vida, que eu considero útil, eu passo à tona aqui, eu transmito. Esse é um compromisso. Então, nós estamos, quando falamos de parábolas, que é um dos temas que nós estamos falando e vamos nos aprofundar, nós usamos Herbert Lockyer, ou Herbert Lockyer. Herbert Lockyer foi um pastor, esse é relativamente recente, tá? Ele faleceu em 1984. Ele era da Inglaterra. Todas as parábolas da Bíblia. Não é a única fonte que eu tenho. Eu tenho esse material e tenho outros materiais também que falam de parábola. Tem vários comentários aí, muita coisa.
mas eu usei esse como uma referência. Esse pastor, ele também escreveu todas as orações da Bíblia. Herbert Lockyer, ele escreveu tudo sobre tudo que encontra na Bíblia, todas as orações, todas as parábolas, todas as promessas, todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, todas as batalhas. Ele escreveu basicamente sobre tudo isso. Quase todo o material dele está em língua inglesa. Traduzido, eu encontrei só todas as parábolas da Bíblia, que foi publicado pela editora Vida, pela editora Vida. Ele tem também todas as orações da Bíblia que você encontra de graça na internet. Tem o livro, eu adquiri o livro, tá? Ainda não chegou, mas eu adquiri o livro está em inglês. O livro é um bom livro, tem as traduções são basicamente do Google, tá? Eu não pretendo ler o livro dele, eu vou usar o material dele também como referência, seguir ali o esboço, comentando alguma coisa, apresentando alguma afirmação. No que a gente discorda, também apresentaremos a nossa opinião, ou seja, e sempre procurarei dar crédito. Então temos o Herbert Lockyer, temos também o Matthew Henry, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse Matthew Henry é alguém que nasceu em 1662 e faleceu em 1714, praticamente ontem. Esse homem, ele escreveu um método de oração, de oração que é utilizado pelos americanos, o pessoal de língua inglesa, há uns 300 anos. Se não, o povo cristão, né, pelo menos os seus pastores, tiveram acesso a esse material. Ele foi recentemente aí reeditado. Alguém pegou o livro, que é no inglês medieval praticamente, né, 1600 a 1700, em inglês aí medieval um pouco mais, que seria praticamente impossível para nós uma leitura, e traduziu para um inglês recente, atualizado. A leitura não é uma leitura tão complicada assim, é autoexplicativo. Infelizmente, nós não temos o livro em português. Eu compraria também o livro em português, mas existem traduções livres aí no Google. Cabe a você, caso queira, pesquisar e tomar cuidado. O próprio Google, a internet tem ferramentas para você traduzir. Antes de falar sobre as traduções, e também tem um material aqui, Matthew Henry também é conhecido aqui pelo comentário bíblico Matthew Henry. Ele é o calvinista mais amado pelos arminianos de toda a história, porque Matthew Henry é um pastor, a orientação dele é calvinista, tá? É calvinista, é presbiteriano calvinista. Mas é incrível, né? A CPAD, os assembleianos que publicaram esse comentário em língua portuguesa. Por quê? Porque é um homem sério, é um homem que sabe respeitar e não está procurando converter ninguém. Está transmitindo o conhecimento e a verdade sobre a palavra de Deus, né? Eu não tenho esse comentário, eu tenho outros comentários. Mas o comentário dele, o Matthew Henry, foi utilizado por muitos pastores e pregadores como um devocional, algo de leitura diária e constante. E também tem um livro recente aqui, do Alan Pierrat, eu acho que é Pierrat, eu não sei como pronuncia o nome dele, ele é americano, é da Vida Nova. Ele é um missionário americano que está no Brasil há muito tempo. O livro dele foi traduzido, um livro simples, da Edições Vida Nova, num momento em que eu estava muito cansado, muito esgotado, com alguma dificuldade no que diz respeito a esse tema, a temática da oração, por volta do ano, deixa eu ver aqui, por volta do ano 2000, nessa época eu li um livro desses aqui várias vezes. Eu não estou achando aqui, julho do ano 2000 eu adquiri, e é um livro que você lê em
algumas horas para quem tem o hábito de ler, ou alguns dias para quem não é tão habituado. É uma leitura simples. Qual é o problema desses livros, desse material? Por exemplo, o Alan Pierates, ele é inglês, ele é americano, ele é um doutor em teologia, um estudioso. Então, o que eles escrevem, toda palavra tem um peso. Então, eles escrevem com cuidado, é tudo muito, muito certinho. Nós, brasileiros, não somos assim tão rigorosos, né? Somos dados a certos floreios, não só na retórica, na oração, como também na escrita. Esses homens não, eles são bastante técnicos, são bastante rigorosos. Tudo é pensado, repensado, escrito, reescrito, apaga, escreve de novo. Então, é bastante condensado o material deles, né? É sempre muito condensado. Mas esse livro sobre oração foi um dos que eu li nessa época do ano 2000. Eu li muitos livros sobre oração para me ajudar a reconstruir o meu método, porque o que eu estava utilizando estava me levando a um esgotamento, a um cansaço muito grande e muito intenso, né? Aí eu percebi, não, está errado, tem alguma coisa errada, porque oração não é para desgastar ninguém, muito embora envolva dedicação, concentração, mas não é para produzir um esgotamento. Aí, lendo esse livro, eu percebi algumas coisas que eu fazia por instinto. Eu falei, poxa, tá, acertei, vamos continuar nisso. Algumas pessoas não sabem, mas você pode orar a doutrina. Você pode orar a doutrina. Ah, mas quem faz isso é os católicos. Não é porque o católico faz que está necessariamente errado. Por exemplo, o credo. O credo é o esboço doutrinário da fé cristã mais condensado que existe. Mais condensado que existe. Está ali. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Está tudo ali. São verdades fundamentais para a fé cristã que você pode orar, que você pode recitar, que você pode utilizar para reconstruir a sua mente. Os salmos são lindas orações cantadas. Nenhum outro manual de oração te ensina tamanha liberdade para orar como os salmos. Orando com os salmos, você percebe que não existe nenhum estado de espírito, nenhuma condição emocional, psíquica que você esteja enfrentando que já não tenha passado pela mente de alguém. Então, você encontra a sua realidade ali no livro de Salmos. O angustiado, deprimido, frustrado, cansado, perseguido, humilhado, derrotado, e também o vitorioso, o vencedor, aquele que está feliz, aquele que está exultante, né? Exultando no espírito. Você encontra nos Salmos, você encontra na Bíblia todas as orações. Como esse trabalho de pesquisar, de sondar o material, de sistematizar esse material já foi realizado, eu vou usar esse material como referência. Marco, você está usando aí um presbiteriano calvinista. Eu não tenho nada contra os presbiterianos, muito menos contra os calvinistas. Ah, tem um batista aqui também, e o outro aqui também certamente é dessa linha reformada. Não tenho nenhum problema. Algum problema eu passei a ter ao longo dos anos com alguns escritores ditos cristãos, principalmente evangélicos, alguns deles recentes. O que me levou, né, tem aí um material que a pessoa se converte e já ganha aquilo, né? Aquilo ali, me perdoe, muito embora tenha algumas referências bíblicas, tenha alguma postura que seja correta, se você pesquisar, se você rastrear, você vai encontrar a explicação. Uma explicação para certos fenômenos e certas manifestações psíquicas que nós vemos hoje na atualidade aí, batizadas, entre aspas, de manifestações, operações do Espírito Santo. Na verdade, se você se dedicar a estudar alguma coisa de religião, de espiritualidade, ou do próprio, ou filosofia também, você vai encontrar na teoria animista. Animismo. O que é animismo? Animismo é uma tentativa de compreender a vida sob uma perspectiva de que tudo,
absolutamente tudo tem um ânima, né? Tem uma alma, tem um espírito. Então, no animismo, as religiões, eu não diria primitivas, tá? As religiões que se afastaram da revelação de Deus, aqueles que procuraram por conta própria e buscaram onde? Algumas vezes do lado de fora, na natureza, em outras ocasiões do lado de dentro, na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Daí vem o animismo. No animismo, tanto o universo exterior, a água, no animismo a água tem espírito, o sol tem um espírito, então o fogo é um espírito, a terra é um espírito, a água é um espírito, o vento, tudo é uma entidade espiritual. A pedra tem um espírito e também do lado de dentro. Então, as emoções e os sentimentos comuns a todo ser humano recebem um equivalente espiritual, o animismo. O animismo ele é mais forte nessa parte interior. Na parte exterior tem o culto à natureza, a adoração à criação, o que a Bíblia veta. A Bíblia igualmente veta a adoração a si mesmo, o culto a si mesmo. O animismo, uma manifestação do animismo, você encontra em algumas religiões, em que a entrega às emoções e sentimentos são muito estimuladas. Então você vê pessoas se comportando de maneiras estranhas, se contorcendo, se remoendo, né, se debatendo, alucinando muitas vezes, perdendo o contato com a realidade, devido a uma entrega intensa às suas próprias emoções, paixões, frustrações. Então, pessoas contorcem, não é uma coisa muito agradável de se ver. Estranhamente, é muito visível em algumas manifestações, por exemplo, eu não quero citar para não ofender ninguém, mas de algumas manifestações religiosas primitivas. Algumas, né, das quais chegaram ao Brasil, outras chegaram à América Central, América do Norte, mas você tem não só em alguns traços de cultos africanos, mas você tem isso pelo mundo todo, no mundo todo. Em muitas manifestações religiosas animistas, você vai encontrar na Ásia, na África, na Oceania, na América do Norte também. Na Europa, então, só Deus para ter misericórdia daquele continente. Então, muito do que se vê hoje de forma escandalosa para alguns, constrangedora para outros e estranhamente alegrando um certo grupo de indivíduos, são manifestações que caracterizam esse comportamento animista, que nem sempre é uma possessão, muito embora emoções e sentimentos sejam encarados como uma possessão, o entregar-se a isso pode induzir a pessoa a um estado psíquico, emocional de autopossessão. Autopossessão no sentido de procurar privar-se da sua consciência e permitir o extravasar daquela emoção, quer seja mágoa, quer seja dor, quer seja frustração, quer seja alegria, quer seja esperança. É a principal ferramenta de manipulação utilizada por muitas pessoas mundo afora. Até mesmo pessoas que não são necessariamente religiosas, né? Aprendendo as técnicas, aprendendo os mecanismos de indução, alguns profissionais conseguem reproduzir fenômenos bastante semelhantes. Nem são religiosos nem nada, mas pelo uso da técnica conseguem reproduzir essas mesmas manifestações. Por isso você vê alguns truques, né, que na prática são encantamentos, né, alguns truques de mágicos ou prestidigitadores, pessoas que trabalham com essas artes mágicas, né, que se propõem a adivinhar, a induzir, fazer lembrar, fazer esquecer, fazer comportar-se de uma maneira irracional e ilógica que contraria a própria dignidade do indivíduo.
a técnica para tudo. Não é nosso trabalho ensinar isso. Deus me perdoe. Nunca o faremos. Nem queremos aprender, nem dominar. Procuramos, muito pelo contrário, evitar o que seja a indução. Esse tipo de indução a esse tipo de comportamento. Então, muitos comportamentos estranhos e alguns celebrizados por alguns escritores que fizeram muito sucesso no meio religioso brasileiro, que a pessoa se converte e já ganha aquilo, ganha aquele livro lá. Tanto que eu não estou citando esses livros aí, eu tenho vários deles na minha estante. Se você sondar, se você pesquisar, se você estudar, você perceberá, como outros já perceberam, né, que esse tipo de recurso utilizado é uma mistura do cristianismo, das expectativas genuínas da fé cristã, misturados com uma espiritualidade do período medieval, período pós-medieval, que você vai chegar, por exemplo, o misticismo que eles falam, no misticismo medieval, uma senhora muito famosa, eu acredito uma cristã profundamente sincera, uma mulher católica, cujo objetivo principal dela era converter os protestantes de volta ao catolicismo, né? Chamada Madame de Guyon. Madame de Guyon, uma senhora francesa. Uma senhora que foi perseguida pela própria Igreja Católica, né? Ela tinha um confessor, né, que praticamente todos os dias ela era obrigada a se confessar. Uma mulher muito culta, uma mulher muito espiritualizada, uma mulher muito voltada para essas questões, né, que acabou desenvolvendo um método. Não foi só ela foi influenciada por outros, mas uma mente culta, uma mente sincera, eu creio, uma mente sincera, influenciou muito, muito aquela época. E esse tipo de espiritualidade atingiu também alguns que são muito respeitados no meio evangélico, tá? Contém alguns erros. Os métodos, as técnicas não são necessariamente equivocadas, mas o propósito e o que imaginam poder alcançar é um erro, é simples, né? O erro normalmente é uma coisa simples, uma coisa primária, é uma coisa infantil. Então eu tenho muitas reservas. Eu eu fui orientado no que diz respeito também a outras técnicas de oração, modelo de oração, é considerado um santo pelos católicos. Eu, quando ouvi, procurei, era jovem, muito jovem ainda, foi um professor, quem, quem estudou, os professores eram mais cultos naquele tempo, né? Foi um professor, ele apresentou um método de oração, eu creio também um homem sincero, mas um homem frustrado pela guerra. Você imagina, naquela época, os nobres, né, eram obrigados a ir às batalhas, né? O Papa declarava guerra, os reis, os nobres montavam seus exércitos e iam para a guerra. Eles foram convocados, na época, para combater os turcos. O momento medieval é um dos momentos mais deprimentes da história da igreja e da humanidade. Você imagina que alguém usa o nome de Deus para combater um outro povo, uma outra religião. Você imagina a frustração deste nobre e sincero cristão quando chegou para os turcos com a missão supostamente sagrada de exterminá-los. E os turcos reagiram. E os turcos lutaram, e lutaram bravamente. Frustrado com tudo, esse homem voltou para a sua terra, dedicou-se a períodos de intensa oração, é um daqueles que oravam por pelo menos 7 horas por dia, todos os dias. Alguns religiosos tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso. E ele se entregou a um método de oração que envolve uma técnica muito antiga, que é uma das técnicas que eu entendo que foram imitadas dos judeus, é uma das técnicas da mística judaica, tá? que teve um florescimento muito grande na Europa durante a Idade Média, que envolve concentração, memória e imaginação. Pessoalmente, eu, quando experimentei a técnica, eu era muito jovem. Eu considerei o primeiro passo para o desenvolvimento do transtorno esquizofrênico, tá?
porque mesmo que você decore, é uma técnica que envolve contemplar a figura do santo e orar e ouvir de volta. Ainda que você memorize todas as palavras de Cristo Jesus que estão na Bíblia, ou toda a Bíblia, o risco de usar isso como uma resposta direta ao seu desespero pode induzir a pessoa a um transtorno esquizofrênico, do tipo, ele conversava literalmente com o que ele pensava ser Jesus Cristo crucificado, tá? E isso me afastou dessa ideia. A primeira tentativa eu parei para pensar, olhei e falei, não, isso não é para mim. É uma técnica que aí está dentro dos limites da sanidade física, da sanidade mental. Eu não vejo nenhum mal. É um exercício de concentração, memória e imaginação. Quando falar em meditação, você pensa em concentração, memória e imaginação. Mas nunca perfeição. Não que a sua mente seja capaz de construir o espaço correspondente ao ambiente celestial. Aí é delírio puro. Aí é delírio puro, como foi na vida de alguns. Por que você desistiu desse método? Porque o cara saiu a mundo afora propondo matar qualquer um que fosse contrário às ideias dele. O que faz com que aquilo, na minha humilde opinião, seja exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Então, sabendo que existem muitos métodos de oração, muitos modelos de oração, muitas propostas de meditação, técnicas de concentração, tá? E técnicas de domínio da imaginação, né? Porque você se concentra, você memoriza, você imagina, a imaginação acresce algo à memória que você incorpora e você vai construindo um ambiente interior apropriado para a oração, para a meditação. Em alguns, isso se transforma numa completa fuga da realidade, né? As técnicas em si não são boas nem más. Agora, o uso equivocado dessas técnicas podem e trazem, via de regra, algum prejuízo. Não querendo ser melhor do que ninguém, a nossa ideia e o nosso compromisso, o compromisso proposto, é apresentar o modelo, o método, a postura, no que diz respeito às devoções cristãs, dentro de um parâmetro, equilibrado, saudável, que tem apoio nas escrituras e que tem o testemunho de muitos, não necessariamente meu. No caso aqui, o que me diz respeito no material de oração a ser apresentado é apenas aquilo que passou pela minha mente, o que ficou, que me levou a pensar de uma ou de uma outra maneira, que eu espero, querendo Deus, poder apresentar de maneira útil a todos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.